Olá, meu amigo, minha amiga internauta! Recebo o nosso Amplex Fraternal com grande satisfação que a gente continua o nosso projeto Gnote Celton. Hoje na série Ler e Crescer, e nós vamos trazer um livro maravilhoso para fazer as reflexões com vocês aí, A Roda da Vida. Quando nós nos predispomos a fazer esse trabalho, o nosso intuito era de instigar em você que nos acompanha o interesse de ler, o interesse de se espiritualizar, de crescer. E eu lembro que houve muito estímulo para que eu amasse a leitura. Mas um fato que marcou a minha história foi quando a dona Simira, lá na antiga quinta série, na Oswaldo Fortino, lá em Barbacena, Minas Gerais, ela começou a ler um livro pra gente e no meio do caminho ela parou de ler. E a gente aí continua a história. Ela falou, se vocês quiserem, vocês continuem por si só. E é lógico que nós, apaixonados pela história que ficamos, nós desejávamos ali saber o que iria acontecer. Vou aproveitar, apresentar para vocês aí o livro A Roda da Vida, da doutora Elizabeth Kübler-Ross. A doutora Elizabeth Kübler-Ross é a mãe da tanatologia, o estudo da morte. Ela não gostava muito desse termo não, mas ela ficou conhecida pelo seu aprofundamento dentro desse assunto, sendo que ela criou muitos vínculos na sua pesquisa com pacientes em fase terminal. E esse livro é um livro que ela fala da própria vida e ela fala das lutas, das dificuldades. Então me permita ler alguns trechinhos para vocês, para as nossas reflexões. Primeiro ela fala o seguinte: mas eu aprendi com a experiência que nada acontece por acaso na vida. Coisas que aconteceram comigo tinham que acontecer. É o pensamento dela, falando sobre as experiências. Era meu destino trabalhar com pacientes em fase terminal. E ela começa que em 1985, depois de anunciar minha intenção de adotar bebês contaminados pela AIDS, tornei-me a pessoa mais desprezada de todo o vale de Xenodal. E apesar de ter logo abandonado meus planos, havia um grupo de homens que fez de tudo, exceto me matar, para eu ir embora. Dispararam tiros em minhas janelas e alvejavam meus animais. Enviavam uma espécie de mensagem que tornava perigosa e desagradável a vida naquele lugar deslumbrante. Mas ali era o meu lar e eu teimosamente me recusei a deixá-lo. Ela falava, havia mudado 10 anos para a fazenda e lá na Virgínia. E aí ela fala dos animais, da beleza, do encanto, do acordar com os passos. Ali ela havia construído um lugar para que ela pudesse fazer seus seminários sobre os seus estudos, sobre as suas pesquisas. Até então ela queria trazer crianças, a época, imagine vocês, com AIDS, que não tinha realmente cura, não tinha um tratamento, para que elas pudessem ter uma morte digna, num lugar maravilhoso. E ela então diz que as pessoas ficaram tão incomodadas que começaram a perseguir. E ela falava que havia muito trabalho na fazenda, havia trabalho de verdade a fazer. Minhas mãos ficavam sujas, tocavam a terra, a água, o sol, trabalhava com a matéria-prima da vida. Minha vida. Minha alma estava ali. E ela então diz, no dia 6 de outubro de 1994, puseram fogo na minha casa. Queimou inteira e foi considerado perda total. Todos os meus papéis foram destruídos. Tudo que eu tinha transformou-se em cinzas. Você já pensou se isso acontecesse com a sua vida? Se tudo o que você tem pegasse fogo de uma hora para outra? E ela então passou por essa experiência. Imagine nós. E é interessante, eu adoro ler biografias, porque elas nos fazem pensar como seria estar no lugar do outro. Qual seria a emoção, o que ele teria sentido. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, nesse livro, ela conta várias experiências, é realmente fascinante. E ela conta também como nasceu esse outro livro aqui, que nós não vamos falar dele, que é sobre a morte e o morrer. Imagine vocês que aqui ela desenvolve toda a sua teoria sobre a questão do aspecto da morte. Foi aqui que ela desenvolve também as etapas do luto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas ela conta, bem interessante, como foi que nasceu o livro.
No outono de 1965, ela tinha vida muito atribulada, eu acho que a vida toda dela foi assim. Ela foi procurada por quatro rapazes que eram do Seminário Teológico de Chicago. Eles tinham uma tese, que a morte seria a suprema crise com a qual as pessoas teriam que lidar. E eles tiveram acesso a um rascunho da aula dela dada em Denver que tratava sobre esse assunto. E foram então procurá-la para poder aprender um pouco mais. Porque eles, como religiosos, tinham que também lidar com a morte, tinham que lidar com pessoas moribundas. E o que dizer? Ele sentiu às vezes vazio no aspecto da religião sobre respostas a dar a essas pessoas nesse estágio. Então, eles, naquele bate-papo, naquela conversa, pediram à doutora Elizabeth Kubler-Ross para acompanhá-la nas visitas que ela fazia aos pacientes em fase terminal. E aí eles não sabiam, mas estavam dando um impulso inicial para que essa obra então nascesse. Ela começou a pesquisar ali os pacientes que poderiam servir de visita para que aqueles rapazes também pudessem aprender, para que pudesse conversar com eles. E quando ela começava a abordar os médicos, muitos a expulsavam, achando que ela queria fazer nome em cima dos pacientes, que ela estava explorando os pacientes. Ninguém entendia o trabalho dela, que lidava com a dor de perto. E estudar esses casos era uma forma de aprender com eles. Os médicos, à época, não aceitavam a possibilidade de que seus pacientes pudessem morrer. Porém, ela então consegue um paciente, indicaram para que tal aquele ali? Era um velhinho que estava com enfisema pulmonar grave, nas últimas mesmo, e pensaram assim, pelo menos esse ela não vai conseguir prejudicar. E ela foi conversar com o velhinho e falou do seu intento de trazer os rapazes, né, os quatro rapazes, para ter uma conversa, para ele falar sobre a angústia, os sentimentos dele. E ele falou para ela assim, traga-os agora. E ela disse, não, vou trazer, amanhã eu virei com eles. Vai ser tarde demais, por favor, traga eles agora. Não, fique tranquilo, amanhã nós viremos para conversar com o senhor. E aí ela diz que foi quando ela descobriu o seu primeiro erro, de ter colocado o seu tempo na frente, as suas necessidades, suas prioridades, na frente do tempo daquela pessoa que estava pronta, já próxima da morte. É triste, mas ela conta que no dia seguinte ela foi conversar com o paciente e levou os quatro rapazes. E ele estava muito, muito enfraquecido, mal conseguia responder às suas perguntas. Ela sentia nele a vontade de falar das angústias que ele estava vendo, daquele transe que ele estava passando, e não foi possível. Pouco depois de abandonar o quarto, segurou a sua mão, né? E aí ao sair, antes de chegar no seu consultório, ela recebeu a notícia que ele havia morrido. Porém, ela continua a pesquisar, encontra outros pacientes e aí começa a fazer os seus relatos. Foi nisso que ela desenvolveu os 5 estágios do luto ou da perda. Segundo alguns estudiosos, psicólogos, psiquiatras, diante de qualquer tipo de perda, nós temos tendência a passar por esses 5 estágios. Chamado esse estágio de luto, nós vamos encontrar que ele acontece diante de qualquer perda. Ele segue uma elaboração até que a gente volta, né, sair desse enlutamento ao mundo externo. E ela se define pela nossa capacidade de lidar com perdas. Você está acostumado a lidar com as perdas? Você tem força para lidar com a morte de entes queridos? As mudanças que a vida muitas vezes nos propõe? E ela então vem apresentar para a gente os 5 estágios do luto. E diante disso, ele pode acontecer para a pessoa que perdeu um ente querido, né? Para o indivíduo que recebeu a notícia que a sua doença é grave e sem cura. E não ocorrem, né? Esses estágios que nós vamos apresentar, eles não ocorrem de forma semelhante. Bom, é muito importante entendermos esses estágios. O primeiro estágio é da negação ou do isolamento. A gente nega que aquilo não é verdade pra gente, ele deve ter se enganado e é comum a gente se afastar. O segundo estágio é o estágio da raiva, que você projeta todo o ódio, toda a raiva que está dentro de você para as coisas que estão ao seu redor. É interessante, por quê? Porque nesse momento as pessoas que estão perto sofrem muito,
para a família, são estágios difíceis de lidar. Com um paciente que foi diagnosticado com câncer e que não tem cura, que o tratamento não será eficaz e tal. E ele tem que lidar com a possibilidade da morte próxima. O terceiro estágio é o da esperança, em que o indivíduo ele se considera melhor, ele se considera merecedor e acha que de alguma forma vai entrar ali uma ação divina e ele vai ser curado, enfim. É um estágio em que ele tem esperança que ele vai vencer. O quarto estágio é o da depressão, né? Ele se entristece, ele se ressente, ele abandona realmente o gosto por viver, ele começa a elaborar realmente um mergulho interno e toda aquela possibilidade da morte ou da perda em si mexe com o seu interior. E aí vamos para o último estágio, que é a aceitação. Passando por todos esses outros estágios, o último estágio é o estágio da aceitação, diante daquelas questões que nós, infelizmente, não conseguiremos mudar. Baseado nessa expectativa da leitura, do aprendizado, olha quanta coisa boa nós podemos absorver de um livro, quantas ideias podemos formular. Segundo os estudiosos, ao ler sobre esse assunto específico aqui, conhecendo as fases, a gente aprende a lidar de uma forma melhor. O conhecimento, ele abre a nossa mente, abre os horizontes para que a gente enxergue a vida por outros prismas. E às vezes a gente está tão fechado em nós mesmos que a gente não tem essa condição de expandir os nossos horizontes. Por isso que eu incentivo a leitura. Por isso que vale a pena conhecer biografias, vale a pena conhecer outras histórias para a gente ver pessoas que lidam com situações às vezes muito mais difíceis que a nossa e crescem com elas. Então, chegando ao final desse vídeo, eu só posso dizer a você para não perder os nossos 2 próximos vídeos. Faremos mais um vídeo que é Aprendi com a minha avó, mais uma história, e mais um vídeo que é sobre o Gnote Celto, tão esperado, várias pessoas pediram, e nós vamos fazer então aqui a apresentação para vocês, um vídeo especial do Gnote Celto. Isso dando por final o projeto Gnote Celto e dando início na semana que vem, dia 11 de julho, não perca a minha live com o Ricardo Melo. Vai ser às 16 horas, dia 11 de julho. Vai ser a minha festa de aniversário e você está convidado. O lançamento oficial do nosso canal Gnote Celto. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aí no canal, dê um like, comente. Isso tudo ajuda que o algoritmo do YouTube identifique esse vídeo como importante e permita que outras pessoas acessem. Então eu conto com vocês e até semana que vem, porque semana que vem tem mais um grande amplexo fraternal.